Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje eu trago uma questão de um concurso da banca Fundep, do ano de 2020, desse ano. A questão diz o seguinte: todos os domingos, em uma rádio, a programação musical é feita de forma automática por um programa de computador. São tocadas sempre 30 músicas distintas, sendo 10 de heavy metal, 10 de pop rock internacional e 10 de rock nacional. As 3 músicas são escolhidas e tocadas de maneira aleatória pelo programa de computador. Em um domingo qualquer, a probabilidade de que a primeira e a última música da programação automática seja de heavy metal é igual a, e aí seguem 4 alternativas. A gente tem que calcular a probabilidade de que sejam tocadas as 30 músicas, com a primeira sendo heavy metal e a última também. Vou começar a resolução desse exercício fazendo o seguinte: vou chamar heavy metal de H, pop rock de P, rock nacional de R, para simplificar. Lembrando aqui que são 30 músicas tocadas, 10 de cada estilo, e a pergunta é qual é a probabilidade de que a primeira seja de heavy metal e a última também, sabendo que as músicas são escolhidas aleatoriamente por um programa de computador. O problema é um problema de probabilidade. O que acontece nos problemas de probabilidade sempre? Você tem, no mínimo, 2 conjuntos envolvidos. Pode ter mais. Nesse caso, vão ser só 2 conjuntos. Então você tem um conjunto E, que está contido em um conjunto U, e a pergunta é: qual é a probabilidade de que, ao escolher um elemento de U, o que seja escolhido seja, na verdade, um elemento de E? Porque observe que todo elemento de E é também elemento de U. Em geral, os problemas de probabilidade são assim. Esse é um caso desses. O que é o E? O E é o evento que você quer calcular a probabilidade que aconteça. E U é o espaço amostral, que se chama na linguagem da probabilidade, é o conjunto universo. Então a probabilidade de que ocorra o evento E vai ser sempre o número de elementos do conjunto E, eu vou representar assim, ó, número de elementos do conjunto E, dessa forma, dividido pelo número de elementos do conjunto U. Sempre que você for resolver um problema de probabilidade desse tipo, você vai fazer isso. Vai ser uma divisão entre 2 números, onde o primeiro número, o número de cima, é o número de elementos do evento, e o de baixo é o número de elementos do espaço amostral, ou conjunto universo. O que a gente tem que fazer então para resolver esse problema? A gente tem que descobrir quem é o E e quem é o U, em primeiro lugar. Num segundo momento, a gente vai descobrir quantos elementos tem o E, o número aqui de elementos de E, e quantos elementos tem o U. E por fim, no último passo, a gente vai fazer essa divisão. Então vamos começar descobrindo quem são E e U. U é o conjunto universo, é o espaço amostral. Então é o conjunto de todas as possibilidades. Como que isso vai acontecer? Olha, são tocadas 30 músicas numa sequência. Você não sabe qual vai tocar primeiro, qual vai tocar segundo, terceiro lugar, etc. Tem todas as possibilidades possíveis. Por exemplo, pode acontecer da primeira música ser um pop rock, a segunda um heavy metal, a terceira também, a quarta também, a próxima ser rock, a outra rock também, pop, a próxima, e assim por diante, até chegar na 30ª música, por exemplo, um rock. Isso aqui é um elemento do conjunto universo, uma possibilidade de ordem em que as músicas são tocadas. Um outro exemplo é que seja a heavy metal a primeira música, pop a segunda, rock a terceira, pop a próxima, rock, etc. E a última, por exemplo, pop rock. Então o conjunto U é um conjunto desse tipo. O que a gente tem que fazer é descobrir o número de elementos de U. Vamos fazer isso daqui a pouquinho. Lembrando aqui que o nosso problema é calcular P de E, onde isso vai ser o número de elementos de E dividido pelo número de elementos de U. U é esse conjunto aqui. Agora a gente tem que descobrir quem é o E. Lembra que eu falei agora há pouco? O E é um subconjunto do U. Tem alguns elementos aqui no E, alguns elementos aqui no U. A gente vai agora descobrir quem é o conjunto E. Olha só, o conjunto E, que a gente quer descobrir qual é a probabilidade de que ocorra um elemento do conjunto E,
é o quê? É o conjunto das sequências de música que começam com heavy metal e terminam com heavy metal. Então essa sequência é desse tipo aqui, ó, H de heavy metal, aí a segunda, terceira, etc, não sei, pode ser qualquer coisa. Pode ser assim, ó, pop, rock, pop rock, heavy metal, etc. A última, por exemplo, rock, e a penúltima é rock e a última heavy metal. Então eu quero saber a probabilidade de que ocorra algo assim. Primeira heavy metal e a última também. Uma outra possibilidade, primeira heavy metal, segunda rock, terceira rock, quarta pop rock e assim por diante. A última aqui, por exemplo, sei lá, heavy metal e a penúltima heavy metal e a última heavy metal também. Então a gente quer saber quantos elementos tem o conjunto E, que seria isso aqui, ó. E quantos elementos tem o conjunto U, é isso aqui. A partir do momento que eu descobrir isso, vai ser muito fácil calcular a probabilidade, vai ser só fazer a divisão desses dois números. Vamos lá então descobrir quantos elementos tem o E, quantos elementos tem o U. Para fazer isso, eu vou dar uma pequena parada aqui no desenvolvimento dessa resolução e vamos lembrar com você rapidamente um pouco de combinatória. Olha só, já vai ficar claro para você por que eu estou fazendo isso. Imagina que a gente quer calcular o número de anagramas da palavra bola. O que você vai fazer para descobrir o número de anagramas da palavra bola? Você vai ver quantas posições você tem aqui, quantas letras você tem. 1, 2, 3, 4. Isso vai ser simplesmente 4 fatorial, certo? Muito bem. Vamos imaginar agora uma outra situação, que você queira calcular o número de anagramas de bala. De novo você tem 1, 2, 3, 4. 4 posições. Então você poderia pensar, vai ser então igual, 4 fatorial. Só que não vai ser igual a 4 fatorial, porque você tem duas posições aqui, uma letra que se repete. O A se repete duas vezes. Então, o número de anagramas vai ser 4 fatorial dividido por 2 fatorial. Esse é um resultado da análise combinatória. Eu não vou me aprofundar nisso agora, mas só lembrando você, é assim que se calcula. Vamos imaginar uma outra situação, assim, ó. Imagina que você queira calcular o número de anagramas da palavra arara. Então você vai ver, tem 1, 2, 3, 4, 5. Vai ser 5 fatorial, mas a letra A se repete 3 vezes. Ó, aqui, aqui e aqui. Então vai ficar dividido por 3 fatorial, que é o número, 3 é o número de vezes que a letra A se repete. E observe que a letra R também se repete 2 vezes. Então vai ficar aqui embaixo, vezes 2 fatorial. 2 porque a letra R se repete 2 vezes. Por que eu estou falando tudo isso? Olha só, perceba que eu quero saber qual é o número de elementos do conjunto U. Isso aqui é a mesma coisa que descobrir quantos anagramas com as letras H, P e R se pode formar utilizando 30 vezes essas letras. É exatamente o mesmo problema de calcular os anagramas da palavra arara, bala, bola, etc. Só que aqui você está usando só as letras H, P e R e vão ter 30 posições, porque a única coisa que muda de um elemento para o outro do conjunto U é a posição das letras. Então, no fundo, é um problema de cálculo de anagramas, um número de anagramas, certo? Então, como que você vai fazer isso? Vou apagar aqui. Vamos descobrir o número de elementos do conjunto U. Olha só, o número de elementos do conjunto U vão ser 30 posições aqui, ó. Então vai ser 30 fatorial dividido, olha só, a letra H se repete 10 vezes. Então você 10 fatorial aqui embaixo. A letra P também se repete 10 vezes, então vezes 10 fatorial. E a letra R também se repete 10 vezes, porque existem 10 músicas que são rock nacional. Tá? Então eu já sei o número de U, o número de elementos de U. É esse número aqui. Eu não vou desenvolver isso aqui porque não convém. Logo você vai ver
que é melhor deixar assim por enquanto. Mas só lembrando que o que a gente quer é calcular a probabilidade de que seja escolhido um desses elementos aqui, ou seja, uma sequência de músicas que comece com heavy metal e termine com heavy metal. Isso é o número de elementos de E dividido pelo número de elementos de U, como já tínhamos visto. O que eu estou fazendo agora é calcular esse número e esse número. Acabei de encontrar esse valor aqui, o número de elementos de U. Está aqui. Vou agora encontrar o número de elementos de E. Vou colocar assim, ó. Número de elementos de E. Isso aqui quanto será que é? Veja, quantos elementos tem o conjunto E? De novo você tem um problema associado a um problema de cálculo de anagrama, de número de anagramas. Então você tem aqui, ó, quantas possibilidades você tem para a primeira letra. Agora é um pouquinho diferente do caso U, porque no caso U, qualquer letra pode ser aqui como na primeira posição. Já no E, você quer que a primeira música seja heavy metal. Isso significa que a primeira letra aqui tem que ser H. Quantas músicas de heavy metal tem? 10. Então eu tenho 10 posições para a primeira letra. 10 aqui. E você quer também que acabe com heavy metal. Aqui tocou uma música heavy metal. Colocou uma letra H aqui. Vamos deixar de lado por enquanto o que está aqui no meio. Vamos pensar só lá na última letra. Você quer que acabe com heavy metal. A primeira música já foi heavy metal. Ou, em outros termos, já foi colocado um H aqui. Sobra quantos para colocar aqui? 9. Então aqui foi uma música, aqui foi outra música. O total de músicas é 30. Sobraram 28 músicas para tocar aqui. Então, quantas possibilidades tem para a segunda posição? Para a segunda música. Já tocou uma aqui e vai tocar uma aqui, heavy metal. Sobraram 28. Então aqui você pode ter 28 possibilidades. Você tem 28 possibilidades. Para a terceira música, 27 possibilidades. Para a quarta música, 26 possibilidades. E assim sucessivamente, até chegar vezes 2 vezes 1, a última música, certo? Bom, mas acontece que tem 10 H, tem 10 Hs aqui, ó. Então aqui vai ficar dividido por 10 fatorial. Tem 10 letras P, vezes 10 fatorial, e 10 letras R, vezes 10 fatorial, certo? Então esse é o número de elementos do conjunto E, esse número aqui, ó. Muito bem, agora observe o seguinte, isso que está aqui, do 28 até o 1, 28 vezes 27, vezes 26, vezes etc, até vezes 2 vezes 1. Isso aqui nada mais é que 28 fatorial. Então o número de elementos do conjunto E vai ser o quê? Vou escrever aqui, ó. Embaixo não vai mudar nada, vai ficar aqui 10 fatorial, vezes 10 fatorial, vezes 10 fatorial. Esse 10 eu vou manter, vezes, isso tudo aqui é 28 fatorial, vezes 9. Certo? Muito bem. Agora temos o número de elementos de E e o número de elementos de U. E assim a gente pode encontrar a probabilidade de que seja escolhido um elemento de E, ou seja, uma sequência de músicas em que a primeira é heavy metal e a última também, porque essa probabilidade vai ser o número de elementos de E dividido pelo número de elementos de U. Vamos então fazer essa continha aqui para finalizar a resolução da questão. Eu vou colocar aqui em cima P de E, já substituindo o número de elementos de E e o número de elementos de U por esse valor e esse valor. Vai ficar P de E igual número de elementos de E, isso aqui, 10 vezes 28 fatorial vezes 9, dividido por 10 fatorial vezes 10 fatorial vezes 10 fatorial. Tudo isso aqui é o número de elementos de E, está representando esse valor aqui. Agora eu quero isso dividido pelo número de elementos de U, que é isso aqui. Então vai ficar tudo isso aqui dividido
vou escrever assim, pelo número de elementos de U que está aqui. 30 fatorial dividido por 10 fatorial vezes 10 fatorial vezes 10 fatorial. O que você tem aqui? Você tem uma divisão de frações. Isso se faz mantendo a primeira. Então vou só repetir a primeira fração. Trocando a divisão pela multiplicação e invertendo a segunda fração. Então vai ficar em cima 10 fatorial vezes 10 fatorial vezes 10 fatorial e embaixo 30 fatorial. E aqui você vê por que a gente não deve desenvolver essa expressão aqui e essa expressão, porque agora tudo isso aqui vai cancelar com isso, porque está tudo multiplicando. Vai ficar o quê? P de E. Já vou apagar essas expressões aqui. Vou repetir essa parte aqui, ó, já fazendo essa continha aqui, ó, 10 vezes 9. 10 vezes 9, 90 vezes 28 fatorial. E embaixo vai ficar 30 fatorial. O que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir esse 30 fatorial como 30 vezes 29 vezes 28 fatorial. Por que eu vou fazer isso? Porque ao fazer isso eu posso simplificar aqui. Então vai ficar P de E 90 dividido por 30. Ó, é a mesma coisa que 9 dividido por 3, que é 3, dividido por 29. E aqui encontrei a probabilidade de que seja escolhida uma sequência de músicas onde a primeira é heavy metal e a última também. 3 sobre 29, o que corresponde à alternativa B. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado, espero que tenha ficado claro para você. Se você realmente gostou, você pode se inscrever no canal, porque sempre tem novas questões de raciocínio lógico e matemática para concurso. Tem uma playlist aí sempre em elaboração. E é isso. Bons estudos, um abraço e até o próximo vídeo.